Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? É, vamos começar aqui mais então. Vamos então começar aqui mais uma aula de Química B, beleza? Essa é a aula 10 e ela vai tratar basicamente da lei de Hess. Então, galera, nesse segundo módulo de Química B, o que a gente vai ver? Hoje a gente viu até agora. A gente vai ver termoquímica e cinética. Na termoquímica, a gente já viu duas coisas. A introdução, que são aqueles conceitos iniciais, o que é entalpia e tal, como as reações se processam. Na aula passada, a gente viu entalpia de formação, combustão e energia de ligação, ou seja, algumas formas de calcular o ΔH. Hoje a gente vai ver a lei de Hess, que vai ser a aula 10, que é uma forma bem interessante de calcular o ΔH. E na aula que vem a gente vai ver sobre termodinâmica. A partir da aula 12 a gente vai tratar de cinética, mas isso a gente deixa mais para depois. Eu fiz a lista dos exercícios dessa matéria. Eu não sei se vocês preferem que eu poste ela já, quando a gente terminar essa aula, porque isso já seria interessante que vocês comecem a fazer o exercício, porque basicamente uns 90% dos exercícios são relacionados à aula 8, 9 e 10, ou que eu deixo mais para o final do módulo. Então, tentem comentar aqui embaixo que eu já olho e começo a postar. Beleza? Então, galera, só para relembrar, eu já relembrei na aula passada, mas vamos passar isso aqui rapidinho, que é bem importante para frisar. A entalpia, aquele conceito que é o conteúdo calorífico de um determinado sistema, de determinada situação daquele sistema, é uma função de estado. Ou seja, não importa o caminho, mas sim os estados iniciais e finais. Beleza? É também impossível medir a entalpia diretamente. Você não consegue medir o H, mas a gente consegue medir o ΔH facilmente, utilizando calorímetro, etc. Uma reação termoquímica é basicamente essa aqui que a gente está vendo aqui na nossa tela. A mais B dando C mais D. O ΔH ele sempre vai ter um sinal. Ele vai ser o sinal que indica para a gente se o processo é endotérmico ou exotérmico, beleza? Um processo endotérmico é aquele que absorve energia. Como ele absorveu energia, quer dizer que a energia inicial é menor do que a energia que eu tinha no final. Por quê? Porque o ΔH é justamente isso, galera. A entalpia dos produtos, ou seja, a entalpia do final, menos a entalpia dos reagentes, ou seja, a entalpia inicial. Se inicialmente eu tenho uma energia menor, o ΔH vai ser positivo, portanto ele vai absorver energia. O contrário é verdadeiro. Uma reação isotérmica, aquela que libera energia, vai ter um ΔH negativo. Por quê? Porque você tinha mais energia do começo do que você tem no final. Ok? Uh, uma última coisa que a gente viu na aula passada, na aula 8, eu acho, foi os fatores que alteram o ΔH. São vários fatores, eu explico cada um deles naquela aula, mas basicamente a pressão, a temperatura, a quantidade de reagentes e produtos e os seus estados físicos afetam o valor do ΔH numa mesma reação, beleza? Na aula passada, a gente viu esse mesmo slide com formas de calcular o ΔH, beleza? Eu disse para vocês que existem basicamente três formas. A primeira delas é utilizando o ΔH de formação, ok? Isso são formas teóricas de calcular o ΔH, só para registrar. A fórmula experimental é usando o calorímetro, beleza? Formas teóricas são essas aqui que a gente vai ver agora. A primeira delas é utilizando o ΔH de formação, que é aquela que a gente viu um pouquinho na primeira aula, viu na aula passada, que é basicamente você fazer o somatório das equações dos produtos menos o somatório do ΔH dos reagentes, considerando, obviamente, o número estequiométrico que envolve naquela reação. Por que isso é válido, pessoal? Eu explico melhor na aula passada por quê, mas só para lembrar. O ΔH de formação é basicamente a entalpia daquele produto. Por quê? Porque numa equação de formação, a gente diz que a entalpia dos reagentes são zero, portanto, o ΔH vai ser igual à entalpia final. Beleza? Uma segunda forma, uma forma bem interessante de calcular os valores de energia de ligação, são considerando as energias das ligações, quebradas e formadas durante a reação química. Só lembrando, para você, uma reação química, você precisa quebrar energia. Quando você quebra energia, você. Eu espero que vocês não estejam ouvindo esse barulho de cachorro aqui. Perdão, gente. Espero que não saia muito, mas eu vou tentar falar mais perto do microfone. Desculpa. Então, galera, uma reação química basicamente é você quebrar ligações e formar ligações. Quando você quebra ligações, você tem que fornecer energia para que isso aconteça. A quebra de ligações é um processo endotérmico. Quando você forma ligações, essa formação de ligação libera energia, um processo exotérmico, beleza? Por isso, o ΔH, considerando as energias da ligação,
vai ser a somatória das ligações quebradas, porque você teve que fornecer energia para que elas fossem quebradas, menos a energia das ligações formadas, porque essas energias foram liberadas durante o processo de formação, beleza? Uh, a terceira forma, e a forma que a gente vai ver na aula de hoje, é utilizando a lei de Hess, beleza? Mas o que é, afinal, a lei de Hess? A lei de Hess, basicamente, vai dizer para a gente o seguinte, galera, que a variação de entalpia, ou seja, o ΔH de uma reação, depende exclusivamente e tão somente da entalpia final e inicial dos produtos reagentes, seja a reação realizada em uma ou várias etapas. Aí você pergunta, pô, professor, beleza, o Hess falou o óbvio, o que a gente viu o tempo todo, que o ΔH é uma função de estado? Essa parte sim, galera. Como é uma variação, ela sempre vai depender do estado inicial e do estado final. Isso o Hess também concorda com a gente. Só que ele traz uma informação adicional, uma informação super importante, que é interessante para a gente calcular, que é essa que está em vermelho. Seja a reação realizada em uma ou várias etapas. Não importa, galera, para o Hess, ele está dizendo que o ΔH, se eu realizar a reação em 3 etapas, em 2 etapas, em 5 etapas, vai ser a mesma coisa de eu realizar a reação em uma etapa. Vamos melhorar isso com um exemplo. Sabendo da lei de Hess, a gente pode determinar o ΔH de reações desconhecidas, ou seja, um ΔH desconhecido de uma reação, através de reações intermediárias com ΔH desconhecido. Por quê? Porque a gente vai fazer aquela etapinha de fazer mais de uma etapa. Vamos supor que eu quero determinar o ΔH da reação A para C. Então, a reação A para C tem um ΔH que eu desconheço, beleza? Só que eu conheço o ΔH da reação de A para B e conheço o ΔH da reação de B para C, beleza? Porque eu fui lá, medi, de qualquer forma eu consegui obter. Você consegue perceber aqui que o B, na primeira reação, ele é produto e na segunda reação ele é reagente? Ou seja, quando eu reagi A, eu produzo B, e quando eu reajo B, eu produzo C. Então, pessoal, quando você tem essas características, tanto dos reagentes quanto dos produtos, a gente diz que você está trabalhando com um intermediário, uma substância intermediária. Por quê? Porque ela justamente ela é produzida e consumida durante o decorrer da reação. E o resto vai dizer para a gente o seguinte: se eu somar essas equações, que eu tinha botado uma linha aqui e esqueci, perdão, se eu somar essas reações, eu vou obter o seguinte: A mais B e B mais C, como ele é produzido no começo e reagido ele é produzido no começo e reage no final, é como se ele não existisse. É como se eu somasse o mesmo número dos dois lados da equação. Eu produzi ele, mas eu consumi ele com o mesmo tanto. Então, no final, você vai sobrar só A e C. Beleza, isso é entendível, mas é aqui que está a chave da lei de Hess. O Hess diz pra gente, galera, que se eu somar equações, eu também posso somar o ΔH. Porque basicamente o que eu estou fazendo aqui é indo de A para C, passando por B, fazendo mais de uma etapa. O ΔH da reação de A e de C, que é a reação que eu quero, tem como o estado inicial A e como estado final C, beleza? Se eu somar essas duas equações, eu também vou obter a mesma coisa. Eu tenho como estado inicial A e como estado final C, fazendo a somatória A virando C, que é a mesma coisa do início, passando por B, passando por mais de uma etapa. Então, essa reação de A para C, ela passou por mais uma etapa, eu posso dizer assim. Quando ela passa por mais uma etapa, eu posso simplesmente somar os ΔHs, porque o ΔH vai ser o mesmo. Esse mais 20 com menos 50 dá menos 30. Para o A sair de A e virar C, ele vai liberar menos 30 de energia, que é a mesma coisa se eu fosse para B primeiro e depois fosse de B eu fosse para C. O que a gente consegue ver a lei de Hess também nesse diagrama, que é a mesma coisa que eu coloquei aqui. Eu tenho A indo para B. O ΔH dessa reação é o ΔHx, que eu desconheço. Se eu fizer essa reação de A para B, ela vai ter o mesmo ΔH se eu fizer a reação de A indo para C, do C indo para D e do D indo para B novamente. Passando por esses intermediários, ou seja, passando por mais de uma etapa, o ΔH vai ser o mesmo. Por quê? Porque se eu for por esse caminho reto aqui, eu vou obter como início A, como final B. Qual que vai ser o ΔH? É a entalpia de B menos a entalpia de A.
Se eu for para esse caminho de cima, vai ser a mesma coisa. Embora eu passe por C e D, qual que é o meu estado final? B. Qual que é o meu estado inicial? A. Então, o ΔH de cima vai ser igual ao ΔH de baixo. Como eu sei esses ΔHs, ΔH1, ΔH2, ΔH3, eu posso dizer que esse ΔHx é a mesma coisa de eu somar esses três ΔHs. Beleza? A mesma coisa aqui embaixo. Se eu fizesse uma etapa, eu tenho A, vou para E e depois vou para B, que é o que a gente viu na aula passada, perdão, no slide passado, é a mesma coisa de eu ir para A, B diretamente. Contanto, a única diferença é que eu conheço esses ΔHs. Então eu sei que se eu somar esses a ΔH4 e ΔH5, vai ser a mesma coisa desse ΔHx. E esse ΔHx, por sua vez, vai ser a mesma coisa se eu for pegar o ΔH1, ΔH2 e ΔH3. Beleza? Eu consigo ver isso nos gráficos também, galera. Como? Veja lá, os gráficos de entalpia, a entalpia sempre é uma constante, por quê? Porque para aquela determinada equação, para aquela determinada situação do sistema, ele vai ter uma única determinada entalpia. Então, ó, uma outra reação, não aquela que a gente viu, só um exemplo. Eu tenho A indo para C. Se eu fosse por uma única etapa, qual seria o ΔH? Esse aqui, ó. Eu peguei A, fui para C em uma única etapa, beleza? ΔH1. Só que se eu fizesse em mais de uma etapa, eu fosse primeiro de A para B, com esse ΔH, e de B para C. Segundo a lei de Hess, e como vocês podem ver no gráfico, é a mesma coisa. Perceba que a diferença de A para B é a mesma para C, é a mesma coisa se eu pegar a diferença de A para B, que é essa diferença aqui, e somar, vou até fazer de outra cor, com a diferença de B para C. Essa reta aqui mais essa reta aqui tem a mesma distância que isso aqui. Então, galera, no gráfico você também consegue observar a lei de Hess. Se eu for por uma única etapa ou for por mais de uma etapa, eu vou conseguir ver que o ΔH vai ser a mesma. E por que isso é importante? Porque o Hess diz para a gente o seguinte, é, eu posso somar os ΔHs. Somando os ΔHs, eu consigo ver, eu consigo, mesmo não sabendo aquele ΔH direto, eu consigo saber os intermediários, é só somar os intermediários que eu obtenho direto. Beleza? Basicamente, galera, a lei de Hess é isso. É simples assim. Eu passei até um pouco mais de tempo demorando do que eu imaginei. Mas a lei de Hess é basicamente isso. Ela diz pra gente que eu posso somar os ΔH de reações intermediárias para produzir aquela equação global, o ΔH da equação global. O ΔH de uma única etapa vai ser a somatória dos ΔHs de cada etapa que eu passar. Não depende do número de etapas, beleza? Como a gente vê isso nos exercícios? É importante que vocês entendam que esse assunto é um assunto bem cobrado, principalmente na segunda fase do vestibular. Cobram-se muito na primeira, mas na segunda fase da federal cobram-se um pouquinho mais. Ele sempre vai pedir para você, o exercício basicamente vai pedir para você o seguinte: ó, me dá o ΔH daquela reação que eu não conheço, sabendo essas reações que eu te dei aqui, beleza? Que é o que o Hess diz. Eu quero determinar um desconhecido através dos desconhecidos, só rearranjando eles, beleza? E para isso tem um passo a passo que eu vou mostrar para vocês agora. Eu peguei uma equação, um exercício da Unesp, bem simples, que é o seguinte: são dadas as seguintes equações termoquímicas a 25 graus Celsius no ATM. Beleza? Ele dá a reação do C2H2, o etino, reagindo com oxigênio, formando CO2 e H2O. Ele dá a equação do etano, C2H6, reagindo com oxigênio, formando CO2 e H2O. E ele dá a reação do hidrogênio, reagindo com oxigênio, formando H2O. Todas essas reações aqui, galera, são reações de combustão, beleza? Todas essas são reações completas que vocês viram, perdão, na aula passada. Essa reação também tem um detalhezinho, ela também é uma reação de formação, galera. Enfim, isso é só uma informação adicional. Aí o enunciado do exercício pede: determine o ΔH da reação de C2H2, etino, reagindo com 2 mols de hidrogênio gasoso, formando etano, C2H6. Essa é uma reação de hidrogenação, beleza? Ele deu essas reações de combustão e pede para você determinar o ΔH dessa reação. O primeiro passo, então, para você resolver o exercício é determinar a equação global de interesse, ou seja, aquela reação
a qual eu preciso determinar o ΔH, a reação que tem um ΔH desconhecido. Nesse caso, ela já está no enunciado, que é a hidrogenação do acetileno, C2H2 mais dois hidrogênios, dando C2H6, beleza? Acetileno ou etino. O etino é o nome da IUPAC, belezinha? Passo 2. Escolher a reação intermediária. Eu já sei qual é a reação que eu quero obter. Eu sei quais são os produtos e quais são os reagentes. Eu preciso escolher quais as reações intermediárias me interessam. Ou seja, qual eu vou ter aquele produto ou qual eu vou ter o reagente. Não adianta, galera, eu pegar para a lei de Hess, pegar reações qualquer que não tem nada a ver com o que eu estou trabalhando. Eu preciso pegar reações que apresentam as substâncias que eu preciso usar. Nesse caso, as três vão ser utilizadas. A primeira equação eu vou pegar por quê? Porque ela tem o etino. A segunda reação eu vou pegar por quê? Porque ela tem o etano. A terceira reação eu vou pegar porque tem o hidrogênio. Beleza? Aí, até aqui tudo bem. Até aqui é mais tranquilo. O passo 3 é o passo 3 e o passo 4 são os mais críticos. Por quê? O passo 3 é o seguinte: com as reações que eu já tenho, eu preciso rearranjar elas para que os produtos e reagentes fiquem do lado correto. Por que isso? Galera, veja bem, eu estou trabalhando com intermediários. Então, eu estou saindo de A para B. Eu preciso que A seja o reagente nas reações que eu pegar e B seja, B seja o produto nas reações que eu pegar. Não importa por quais etapas ela passa. Eu preciso que A seja reagente e B seja produto. Então, eu preciso que eles estejam do lado correto da equação. Conseguem me entender? Nesse caso aqui, ó, eu quero a equação de C2H2 reagindo com oxigênio, dando C2H6, etano. Beleza? O C2H2 tá no lado dos reagentes. Vocês estão vendo aqui, ó, galera. Eu vou até fazer de outra cor para ficar mais claro. O C2H2 tá do lado dos reagentes. Belezinha? Tá aqui. Perdão, fiz errado. Vou apagar. Eu falei certo, mas o que eu grifei foi errado. O C2H2 está do lado dos reagentes, beleza? O hidrogênio está do lado dos reagentes. Qual que está do lado dos reagentes também, mas devia estar no outro lado? O C2H6. Nessa equação que foi fornecida, o C2H6 é reagente, mas na equação que eu quero obter, na equação global, ele é produto. Então, eu preciso que esse C2H6 vire produto. Como eu faço isso? Eu simplesmente inverto a equação de sentido, beleza? Eu posso fazer isso por causa também do que a gente viu nas aulas passadas. Só que quando eu faço isso, o que que acontece? Veja bem, ó, estou mudando a segunda equação de lugar. Em vez de eu estar agora eu reagindo C2H6 mais 7 oxigênios, dando CO2 mais água, eu pego 4 mols de CO2 mais 6 mols de água e transformo em C2H6 mais 7 oxigênios, beleza? Só que qual que é o detalhe aqui bem importante mesmo. Quando eu inverto a equação, eu inverto o sinal do ΔH. Você tem uma reação, se na ida ela é endotérmica, na volta ela é exotérmica. Se na ida ela é exotérmica, na volta é endotérmica. Sempre o contrário. Então veja, como eu inverti o sinal, esse menos vira mais. Beleza? Esse é o passo 3. Inverter as equações de ordem de forma que os reagentes e produtos fiquem do mesmo lado. O passo 4, pessoal, que está aqui embaixo, é, a partir das equações que você já tem, rearranjadas no sentido de reagentes e produtos que estejam do lado correto, eu preciso ajustar os coeficientes de modo a cancelar os compostos que não aparecem na equação, ou seja, cancelar os compostos intermediários. Lá naquele exemplo, A virou B e B virou C. Então, um mol foi produzido e um mol foi consumido. Eu preciso fazer a mesma coisa aqui. Eu preciso que N mols sejam produzidos, mas esses N mols sejam consumidos, de forma que o saldo total seja zero. Beleza? Perceba que se eu fizer isso diretamente, eu não vou obter esse saldo total seja zero. Eu vou obter o C2H2 reagindo com hidrogênio, beleza? Mas quantos mols de oxigênio eu reagi? 5 mais meio. 5,5. Quantos mols eu produzi? 7. Então, na equação global, se eu somasse diretamente, ela me diria que eu estou produzindo 1,5 mol de oxigênio. E na equação que eu quero, não tem esse oxigênio. Então, ele precisa de alguma forma ser cancelado. Da mesma forma que a água. Quantas águas eu estou consumindo aqui? 6. Quantas águas eu estou produzindo? 3.
Então, o saldo seria, eu consumiria 3 águas para reagir àquela reação. E isso eu também não quero. Então, eu preciso de alguma forma cancelar. Aqui é um dos passos que vocês têm mais dificuldade para ver os números. Isso aqui, pessoal, é basicamente tentativa e erro. Você precisa, se vocês praticarem, vai ficar mais fácil. Mas vocês precisam bater o olho e falar assim, não, eu multiplico esse número por isso aqui, se eu somar isso aqui, vai dar boa. Beleza? Então, vamos lá, galera. Ó, C2H2 dando 5 oxigênio, isso eu não vou mudar. O que eu vou mudar eu vou multiplicar essa reação número 4 ou essa reação número 3 por um fator 4. Por quê? Porque eu observei que dessa forma eu conseguiria obter o saldo zero dos produtos intermediários. Quando eu fiz isso, olha o que eu obtive. 4 vezes 1 mol, 4 mols. 4 vezes meio mol, 2 mols. 4 vezes 1 mol, 4 mols. Então, eu vou ter 4 mols de hidrogênio, 2 mols de oxigênio, 4 mols de água produzida. Só que aí é o detalhe, bem importante de novo. Se você multiplica se você multiplica a equação, você também está multiplicando o ΔH. Por quê? Galera, se eu tô colocando mais reagente, eu não vou obter mais energia, ou não vou precisar mais energia para que isso reaja? É lógico. Então, se você multiplica a equação por um determinado número, você pega esse mesmo número e multiplica o ΔH, beleza? Esse vai ser o resultado, ó. 4 já sendo os númerozinhos, 4 hidrogênios reagindo com 2 oxigênios, dando 4 águas. Só que agora o ΔH3 está multiplicado por 4, beleza? Que a gente viu no slide anterior. O passo 5 é aplicar a lei de Hess para o planeta Egito, ou seja, somar as equações e usar o THs para obter a equação global. Se eu pegar essas equações que eu já tinha aqui e somar, o que eu vou obter? Ó, 2CH2. Não tem CH2 desse lado, então ele já vem para aqui direto para os produtos. 5 oxigênios. Oxigênios, quantos eu tenho do lado esquerdo? Quantos oxigênios eu tenho reagindo? 5 oxigênios mais 2 oxigênios. 7 oxigênios. Quantos oxigênios eu produzi? 7 também. Então eu posso cancelar eles. Eu gastei 7, mas eu também produzi 7. Tudo bem. CO2. Eu produzi 4 CO2, mas aqui eu também gastei 4 CO2. Cancela também. Água. Eu produzi quantas águas? 6. Quantas águas eu gastei? 6. Então, o que sobra, galera? Aqui. O que sobra, galera? O etino, o hidrogênio. Vou até fazer de outra cor. O que sobra é o etino, o hidrogênio e o etano, que é justamente o que eu queria. E o melhor, do lado que eu queria, galera. Por isso é importante aquele passo inicial de colocar os agentes produtos do lado certo. Quando eu faço isso, eu obtenho 2 etinos reagindo com 4 hidrogênios, dando 2 etanos. O ΔH dessa reação é a soma desses ΔHs, lei de Hess normal. Menos 2062 mais 3123 menos 1144 dá menos 83. Beleza? Mais um detalhe. Esse menos 83 diz respeito a qual equação? 2 mols de etino reagindo com 4 mols de hidrogênio, beleza? Se eu quiser saber quanto é a reação por mol de etino consumido, ou seja, se eu dividir essa reação por 2, eu também preciso dividir essa reação por 2, beleza? Sempre lembrando desse passo a passo. É importante que vocês entendam que o ΔH também depende da quantidade de material envolvido. Beleza, galera? Só para ficar atento, o resumo disso tudo. Qual que é o objetivo da lei de Hess? Determinar o ΔH de uma reação desconhecida, rearranjando outras reações com calores conhecidos. Quando a gente faz o rearranjo, que é o que a gente viu no exercício passado, a gente vai ver o quê? Que, como o ΔH depende da quantidade, se eu altero o coeficiente, eu também preciso alterar o ΔH de maneira proporcional. Se eu multiplico por 2, eu multiplico por 2. Se eu multiplico por 500, eu multiplico por 500 o ΔH. E a segunda coisa, quando a gente altera a direção de uma equação química, a gente também altera o sinal dessa mesma equação, do ΔH. Por quê? Se na ida é endotérmico, na volta vai ser exotérmico. Beleza, galera? Essa é a aula de hoje. A lei de Hess é bem objetiva, mas ela é bem importante que vocês pratiquem os exercícios. Por isso, eu vou resolver os exercícios obrigatórios ali na aula de exercícios, mas é importante que vocês pratiquem lei de Hess, beleza? Que vocês vão aprender praticando, principalmente essa parte da termodinâmica, beleza?
Então é isso, galera. Até uma próxima. Vou cancelar aqui. Vou interromper a gravação. Tchau, gente.